Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Fala pessoal, tá começando mais uma edição do Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis, em parceria com as produtoras But First Coffee e Dois Neguinho. Um podcast que dá destaque e dá vazão aos pensamentos maiúsculos, aqueles pensamentos incômodos, aqueles pensamentos que levam a gente pra frente, que levam a gente adiante. Eu sou o Leonardo Araújo e hoje eu tenho a honra de trazer aqui como convidado um cara que é uma lenda na literatura, na música e na publicidade também, por que não? Carlos Castelo. Fala, Castelo. Olá, Léo, tudo bom? Como vão, Tudo pessoal? ótimo, Tudo certo cara. aí? Melhor Prazer agora tá- falando contigo. É uma honra mesmo trocar uma ideia com você. Você é um cara que eu admiro há muito tempo. A gente se conheceu na época que eu trabalhava ainda no Mad News. Você tava na UG, vi muita história pra contar. E eu queria começar, como eu começo sempre, eu pensei em Caps Lock aqui, perguntando pra você o que você faz na Publicis. Ok, muito obrigado aí pela honra também de estar aqui. Uma felicidade muito grande de estar conversando com vocês. Na Publicis eu sou redator e atendo o grupo de contas da Nestlé, eventualmente outras contas também, que devido ao tempo de estrada, né, geralmente quando aparece alguma outra situação que exige ali fazer aquilo com minúcia e rápido, também eu posso ser escalado em qualquer posição ali. Se tiver alguma dúvida em texto ali de PR, vou te chamar. Por favor, texto com É a nossa área. contigo, né? Você tem até livro. Qual foi o último livro que você lançou, Castelo? Eu queria que você mostrasse aí e falasse pra gente. Esse aqui ainda chama Risos no Hospício, né, pela editora Urutau. Aham. É um livro de crônicas, tem 53 crônicas e tem 104 aforismos, né, frases Sim. e tal, pensamentos. Crônicas que foram publicadas, a maioria foi na minha coluna lá no Estadão, né, Crônica por Quilo. Uhum. Está em pré-venda ainda no site da editora. Em setembro, comecinho de setembro, já vai estar disponível para venda normal. E aí eu já entro um pouco assim do que você faz fora da Publicis, né? Você tem uma história longa aí em diversas áreas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro de literatura, aproveitando que você mencionou o livro Sim. e tal. Você tem uma coluna no Estadão, você tem uma Sim. coluna no Meio Mensagem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Carlos. Então, eu tenho no Estadão, Crônica por Quilo, no Meio Mensagem, uma coluna mensal lá. Sou colunista lá. E escrevo também no jornal O Dia, do Piauí, Teresina, no Piauí, que é a minha terra, né? Eu vim para cá com 2 anos, né? Mas um sonho que eu tinha era escrever pro jornal da cidade onde eu nasci. Então, há mais um pouco mais, alguns meses, acho que uns 8 meses, eu faço uma coluna semanal lá. Você conseguiu realizar o Consegui sonho, então. realizar esse sonho de falar para os piauienses, né, meus conterrâneos, né? Que legal, cara. Mas na literatura eu comecei, já gostava, meu pai era advogado, minha mãe era professora, então eles gostavam muito de ler e escrever. Uhum. E eu cresci naquele ambiente, né, de amor pela palavra e tal. E aí eu fazia ali minhas tentativas, pequeno ainda. E aos 17 anos tudo começou, né, com esse texto que eu escrevi, que chamava-se o Monólogo de um Aposentado. Era um conto que eu contava a história de um cara aposentado, de um cara que estava ali vivendo de uma forma melancólica, aquela velhice dele e tal. O texto até não tinha nada com o que eu faço hoje, era um texto triste e tal, hoje eu faço humor, né? E eu mandei esse conto para uma revista literária, que era uma das mais importantes do país na época, chamava Revista Escrita, Uhum. editada pelo jornalista Vladir Nader, que é da Folha e tal, escritor também, contista. Eu mandei, escrito à mão, assim, não sabia nem bater na máquina direito. Dobrei o papel, mandei e o conto foi escolhido para ser publicado na revista. Quantos anos você tinha? 17 anos. 17. E aí só tinham feras escrevendo lá, saiu meu conto e ainda ganhei um prêmio em dinheiro, né? E a coisa engraçada, a particularidade foi que eu fui buscar o cheque, né? Uhum. Lá, a editora ficava ali na General Jardim, no centro de São Paulo, e toquei a campainha e o Vladir atendeu. Falei,
vim pegar o cheque do conto, lá o monólogo do aposentado. Eu falei, olha, cadê seu pai, né? Porque não posso entregar o cheque para outra pessoa, mesmo sendo filho. Eu falei, Menor de não, idade, né? não, fui eu que escrevi, né? Meu pai não escreve conto. Falou, pô, 17 anos você descreveu um aposentado daquele jeito, você não é possível, tal. Aí viramos amigos massa, e tal que depois legal. disso. Mas eu acho que eu sempre tive essa capacidade Esse teria sido o estopim. Foi esse daí foi, que você falou, é, caramba, eu levo jeito mesmo, né? esse foi a pedra fundamental ali, foi esse conto. Uhum. E aquilo me motivou muito. Quer dizer, com 17 anos, você sair numa revista onde saíam só nomes de peso da literatura, você Sim. com a cidade. Aí eu comecei a ter um relacionamento também com essas pessoas já Anos muito 60, cedo. mais ou menos? Não, já 17 anos, 79, 79. 79, 80, por ali. Legal. Aí foi o estopim mesmo pelo meu gosto pela literatura, no caso, pelas palavras, né? Mas como eu disse no começo, você trabalha em várias vertentes, você é multitalentoso, né? E não tem como falar de Carlos Castelo sem falar de Língua de Trapo. Queria que você contasse como é que foi do conto até chegar em Língua de Trapo. Como é que surgiu a ideia do Língua? E, obviamente, né, a nossa audiência, nem todos conhecem o Língua de Trapo, assim. Tem muita gente jovem ouvindo a gente e tal. Queria que você explicasse para essa galera o que foi o Língua de Trapo. Eu já ouvi algumas definições. Já ouvi que vocês foram os pais dos Mamonas Assassinos, com um pouco mais de neurônio ali, um pouco mais de intelectualidade na coisa. Mas eu queria que você explicasse com as suas palavras. Então, o Língua de Trapo é um grupo de humor, né, musical, daqui de São Paulo. Ele iniciou ali na faculdade de jornalismo que a gente fazia, a Casper Libero. Eu fui calouro do Laerte, Sarrumor, do Grande Laerte. Pituco Freitas e tal. Eles estavam um semestre na minha frente, então, Uhum. para não fazer aquele trote de cortar Cortar o cabelo cabelo e tal, eles resolveram fazer um trote cultural, que era lançar um jornalzinho que chamava Esquina do Grito e fizeram um show com um grupo que chamava-se Laerte e seus cúmplices, né? Não era nem Língua de Trapo. Sei. Fizeram um catadão lá de quem tocava e pegaram uma sala da faculdade e recepcionaram os calouros. Eu estava entre eles, né? E o engraçado é que a confusão foi tão grande do show que era para ser uma coisa séria, talvez até de debate político ali através da música, e acabou sendo uma coisa hilária, né? Porque o Laerte, o próprio físico dele, assim, não permite Você que olha ele pra ele, faça você quer nada, dar você já risada, né? ri, né? Impressionante, né? Aquele óculos, aquela É. coisa. E aí ele fez uma versão do Caetano Veloso lá de uma música meio zoando, aí virou um show de humor aquilo. Eu comecei a rir muito. E eu já gostava dessa coisa do estilo de humor. Eu lia muito autor de humor, né? O próprio Veríssimo, que é um dos caras que eu mais li, ele acabou fazendo 3 prefácios dos meus livros, né? Então foi outro sonho que eu realizei, porque é o meu padrinho, Outro assim, gênio, né? né? E muito generoso, né? E aí eu curtia o humor, eu me identifiquei com aquilo e no momento seguinte eu já levei umas letras que eu tinha e mostrei Você para. mais compunha letras mesmo, você fazia É, música também à época. eu sempre fui mais letrista. Eu tenho algumas composições no Língua de Trapo que eu fiz a melodia também, mas são poucas, né? Toco um violãozinho aí só de compositor para mostrar a música, né? Uhum. Aí mostrei, eles gostaram. Uma dessas músicas se chama Pequena Seresta, que virou Linchamento, ela nunca foi gravada, que é a história de um cara que vai fazer uma serenata para namorada na Avenida São João e ela mora no 17º andar, né? Então tem uma confusão policial ali de madrugada, então os caras vão para cadeia. E aí essa música eu levei no festival universitário lá de Marília e ela ganhou um prêmio lá de melhor música. Uhum. E a partir dali eu comecei a compor com bastante frequência por Língua de Trapo, né? Sim. Tenho muitas músicas, mais de 50 músicas compostas para eles, gravadas e tal. E virei um compositor, porque eu não gostava muito do palco, eu não me sinto muito à vontade no palco. É verdade, tava revendo, como eu falei aqui antes da gente começar a gravar, fiz uma imersão aqui em Língua de Trapo pra poder gravar contigo, né?
Eu vi muito vídeo, assim, eu ficava te procurando, assim, não achava, assim. Você não era muito o cara que ia pro palco, né? Você era mais o cara que fazia as letras. Assim. Falavam que eu era uma espécie de eminência parda ali, ficava ali só dando os maus conselhos ali pros caras. E era um grupo muito teatral, pro pessoal mais novo que você falou, que não conhece. Eu acho que uma grande característica do Língua de Trapo é que naquele movimento vanguarda paulista, que teve o Arrigo, teve o Premê, o Itamar Assunção, nomes incríveis ali. O Língua foi um deles, ali no Teatro da Benedito Calixto, ali, o Lira Paulistano, foi o local ali. O Língua era um grupo multimídia já nos anos 80. Então, por exemplo, não era só um grupo de música. Nos shows, que eram muito teatrais, tinha muito sketch ali, a gente usava Super 8, né? Não tinha nem vídeo ainda. E fazia projeções, tinham gozações também projetadas. Em slides. Não, era aquela bitola de cinema mesmo, Super 8, né? Então passava o filminho. Tinha uma mesa de som que nós fazíamos interações com a plateia, com a coisa o tempo todo. Então tinham humoristas por trás, fazendo piada o tempo todo com o show. E ainda tivemos um jornal, que saiu 14 números dele, chamado Matraca, e a Rádio Matraca, que existe até hoje na Rádio USP, é um programa da Rádio USP. Tem mais de 30 anos o programa de humor, né? Então, juntou-se tudo isso. E a nossa inspiração, nesse caso do multimídia, foi o próprio grupo Monty Python, né, em inglês. O Língua de Trapo tem muito do Monty Python. Tem muito do Monty Python. A parte... É perceptível. E o Monty Python já era cinema, eles têm disco também, com música, tem livros, né? Exato. Então a gente, acho que nesse ponto foi muito vanguardista, porque nos anos 80 você fazer um grupo totalmente multimídia de humor era algo extremamente inovador, né? Demais. Tem até, você falou que a questão teatral, como eles eram teatrais pra caramba. Tem até a Metaleiros Também Amam, é sua ou não? Metaleiros Também Amam, também é tem meu. Tem um vídeo, você ganhou um prêmio com essa música? Os Metaleiros Também Amam participou do Festival dos Festivais na Globo, né, que foi o último dos festivais que eles fizeram. E ela foi finalista, ela ficou entre as 12... 84? 84. Tem um vídeo, eu falei da questão teatral, porque tem um vídeo do Língua tocando essa que é incrível, assim. Você vê toda a questão teatral nessa performance. Ali foi que ele ficou conhecido nacionalmente, porque fizeram o disco, né? Isso já foi um grande prêmio, porque tem o disco até hoje, aí tem até nas plataformas, acho que tem YouTube também. E a partir dali ficou conhecido nacionalmente, já saíram fazendo shows em outros estados. Eu fui convidado para fazer uma música para uma novela da Globo, que estava começando, chamada Cambalacho. Tinha o personagem do Gianfrancesco Guarnieri, que chamava Jerônimo. Aí eu fiz esse samba pro personagem chamado Jerônimo, com a honra de fazer com o Eduardo Gudim, que era que eu sou fã dele até hoje, e acabamos virando parceiro por causa dessa música. Então isso gerou muita coisa boa pra mim, né? Que legal. E como é que foi a caminhada daí pra publicidade? Você já flertava com a publicidade? Você chegou a se formar no jornalismo? Como é que foi? Aí tem uma história engraçada, é sempre meio tragicômico o meu percurso, né? Senão não faria humor, né? Faria drama. O Castelo tem um humor que você ri, mas ao mesmo tempo você chora. É impressionante. Pô, a Concheta é sua ou não? Concheta é minha. Concheta é uma música assim, você vai ouvir, você ri, mas você chora ao mesmo tempo, né? Mas por favor, retoma aí. Então, eu sou seu colega, na verdade, jornalista. Me formei, como te disse, em jornalismo na Casper e trabalhei durante quase 10 anos em jornal. E naquela época existia uma diferença muito grande, inclusive salarial mesmo. Tudo bem que acho que ainda deve ter, mas era uma diferença muito grande. Antigamente era mais gritante. De um copy desk, de um copy de jornal e um copy de propaganda. Agência. E nessa época tinha nascido meu filho, que é seu xará, o Leonardo. E eu, na época, já tinha 9 anos de jornal, trabalhava no Estadão e estava com uma dificuldade enorme de manter o meu filho pequeno ali. Sei bem. Para comprar um berço ali. Trabalhei em redação, sei bem como é. Então. Que ano que era mais ou menos isso?
Isso aí foi anos 80 também, nessa época do Lingo. E aí para eu comprar o berço pro meu filho, tive que vender uns instrumentos, né? Um clarinete que eu tinha, uma flauta, né? E aí, depois de muito custo, eu consegui pegar umas férias e fomos para Petrópolis. E só deu para ir num hotel muito caído que tinha lá, e eu me lembro de eu estar acordando e aquele choro de bebê. Tava a minha esposa lá tentando dar um banho nele e não tinha água quente no hotel, né? Ela ficou extremamente com raiva de mim. Como você traz a gente para um lugar desse e tal. Aquilo me bateu uma tristeza e tal. Fui pro hall lá do hotel, fumava muito essa época, acendi um cigarro ali nervoso e peguei a Gazeta de Petrópolis. Tinha lá uma entrevista com o Washington Oliveto. O Washington Oliveto tinha acabado de adquirir ali a WGGK. Sei. E ele dizia na entrevista que ele estava muito feliz, redator lá, trabalhava com o pé em cima da mesa, tinha acabado de voltar de Paris, se hospedado no mesmo no hotel onde o Oscar Wilde tinha morado, sim, ficou no sim. mesmo quarto. Aquela vida do Washington. Provavelmente com uma roupa colorida, daquele sempre andava com as gravatas gravata magenta, com flores e tal. E aí eu entrevistava o Washington, sempre, como era cópia, eu ligava. Sim. Era aquele cara que recebia a imprensa, ele gostava. Até hoje. Eu brinco que o Oliveto, ele abre a boca, você abre aspas, né? Exatamente. Você falou dos aforismos, né? Ele vai soltando. Ele fala por aforismos, né? Exatamente. Por epigramas, né? É. E aí eu liguei para ele, revoltado, né, com minha situação financeira, e falei, Washington, ele me atendeu ali na hora, quando eu voltei da viagem, né? E falei, queria fazer uma pergunta aí para você sobre emprego, né? Aí ele falou, situação econômica do país, estamos aí com a anos 80, né, meu? Eu falei, não é emprego geral, emprego meu em publicidade, será que você não descola aí? Ele achou que era você queria a opinião dele, né? Olha a economia. Ele falou, mas que coisa, vamos perder o castelo no jornalismo, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero conversar com você. Ele me atendeu no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava lá na GGK, e aí eu não tinha portfólio, né? Eu tinha minhas crônicas que eu já fazia no Estadão, na coluna Antena lá do Caderno 2. Então eu juntei aquelas crônicas e peguei os discos do Língua de Trapo. Esse era o seu currículo. As crônicas e os discos do Língua. E levei os LPs ali. Eu falei, acho que eu não tenho portfólio. Sua pasta era o disco do Língua de Trapo. Eu tenho esses discos aqui. Aí ele olhou, falei, não sei se você conhece esse grupo aqui. Aí ele gritou para a secretária, traz os meus discos do Língua de Trapo aí que estão no armário. Ele falou, cara, eu sou fã de vocês, né? Você vai autografar meus discos, entendeu? Emprego eu não sei se eu te arrumo, agora o autógrafo eu quero. Aí eu mostrei as crônicas, ele falou, eu também sou seu leitor, eu não sabia que você fazia essas crônicas. E aí veio a generosidade do Washington e disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho essa experiência toda que você sabe, mas eu não consigo escrever um texto desse tamanho, uma crônica, nesse tempo eram crônicas de 5.000 caracteres e tal, eu não consigo escrever com essa graça, com esse humor, um texto desse tamanho. Então assim, eu não vou te indicar aqui, colocar aqui, que eu já botei o Marcelo Pires, que era um redator que veio lá do Sul, um jovem, na época, um jovem promessa ali. Então a agência aqui tá pequena, mas eu vou te indicar para Ogilvy, Standard Ogilvy. Porque isso aqui que você faz é pilotar um Boeing. O copy de publicidade você está muito adiante. Então, vai lá. Você teve que aprender a condensar seu texto. Isso. Aí eu fui com o Clóvis Scalia, que era o grande Clóvis Scalia, VP lá. E aí vem a parte engraçada da história, porque até aqui foi tragicômica. Que aí eu falei, olha, o Washington me indicou, ele falou, não quero ver nada, vamos só ver aí a grana, né? Porque nós estamos com um problema aqui de grana agora, para criação e tal, não sei se tem muita grana e tal. Aí eu falei, tá bom, então me fala um valor aí, né? Que eu tô vindo de outra área, né? Você me fala. E eu ganhava 1.000 cruzeiros, né? Com 9 anos de experiência, 1.000 cruzeiros. Não sei quanto é isso em dólar hoje, mas era pouco. Aí ele ligou pro financeiro, falou ali, aí disse assim, olha, como eu te falei, nós só temos 4.500 cruzeiros. Ou seja, era 4 vezes e meio que eu ganhava, né?
Na hora você disfarçou? Aí eu dei aquela de mané, falei, olha, é o seguinte, eu tenho um problema assim com essa coisa que não é, quando não é número redondo, não dá para fazer 5.000 cruzeiros, porque aí eu, entendeu? Foi esperto. Aí ele, você também é negociante, aí ligou lá, falou, mas você tem que começar amanhã então. Não, começa, então, fechou, 5.000. Que massa. Aí para fechar a história, passado um ano eu ganhei 2 leões no Festival de Cannes, aí meu salário começou Dobrou. as propostas das agências. Passado esse período, eu virei para minha esposa e disse assim: agora você vai viajar direito, lugar que tem água quente no chuveiro. E levei ela no mesmo hotel onde se hospedou o Oscar Wilde, que o Washington Que ficou. foda, que legal. Bom, Carlos, você falou de Cannes, né? E eu queria aproveitar esse gancho e falar de um comercial que você criou, que é um dos filmes mais famosos e polêmicos ao mesmo tempo do Brasil, da publicidade brasileira, que é o Latas. Queria que você comentasse como foi o processo de criação. E você faturou leão com esse comercial, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho dele. Bom, eu entrei na Ogilvy nesse momento que eu te falei, da minha negociação de 5.000 cruzeiros, né? E passado um tempo, eu estava, obviamente, como redator júnior, né? Fazia dupla com o Fernando Mesquita, também veio da área de jornalismo, ele trabalhou como diretor de arte na Abril muito tempo. E nós tentávamos ali, como faço até hoje, né? Tentamos ter ideias criativas e tal, e fora do esquadro ali para concorrer aos prêmios. Afinal de Claro. contas, isso faz parte do nosso negócio e tal. E aí surgiu essa oportunidade da Araldite, né? Que tinha a famosa cola lá, que nesse momento parecia uma seringa de injeção, era uma Sei. embalagem nova. Sei. E aí me ocorreu, primeiro, às vezes comigo vem às vezes um conceito, uma frase na minha cabeça aí, me ocorreu a coisa assim falava-se muito da briga das colas, né? A Pepsi com a cola. E esse nome colas, né? Falei, aí já veio para mim um letreiro assim, tipo, novidade na guerra das colas. Aí aparecia as duas latas, uma de Pepsi e uma de Coca, entravam a mão e colava com a Colava as seringa, duas. formava um chocalho, já estava tocando em BG ali um Um samba, samba. e aí fazia um chocalho. Já veio toda a ideia, então. E veio a ideia pronta e eu assinei ali com Araldite cola até o que parece impossível, né? Genial. Eu anotei aquilo num papel, mostrei pro Fernando, e o Fernando, eu falei, pô, aqui, maluquice que eu fiz, cara, isso aqui é só louco mesmo pra fazer um negócio desse, né? Essa é aquela que você não mostra pro jurídico, né? Eu Não, falei, eu mostrei como piada pra ele, né? Claro. E o grande mérito também do Fernando, fora ter pensado visualmente na ideia também e tudo, Uhum. foi ter insistido comigo. Eu tava na gaveta e toda hora ele falava, não, vamos mostrar pro Clóvis. Boa. Vamos mostrar para ele, isso daí tem peso, isso daí é leão, não sei o quê. E eu com medo, né, de chegar lá, a primeira vez que eu ia mostrar um comercial pro chefão lá, o VP da Ogilvy. E aí fui com ele lá e o Clóvis estava meio atrapalhado, atendendo os telefones, mandou contar. Eu contei o roteiro. Como estava atrapalhado, ele falou, peraí, conta de novo isso aí. Conta de novo, tem coisa aí, conta. Aí eu contei, ele foi na prateleira. Não, na fala, sem slide, sem nada. Sem né? nada. Não tinha, Nesse né? tempo era, quem sabe, faz ao vivo, né? E aí ele foi na prateleira, pegou um troféu de leão, botou na mesa e falou, aí, nós vamos ganhar isso daqui esse ano. Isso é no mínimo ouro. Eu garanto pra você, eu vou todo ano lá. Olha que legal. Ganhamos um leão já. Aí ele ligou pro Washington, que era muito amigo dele, contou, ouviu o Washington gritando lá do outro lado da linha, que era Legal, genial, cara. não sei o quê, palavrões. Aham. E o filme fizemos um segundo filme. O pessoal disse que é um filme fantasma, mas na verdade eu fui na apresentação desse filme para o cliente, para o diretor de marketing que era um suíço, da Ciba-Geigy, e o Clóvis, quando foi apresentar, pegou o leãozinho, botou na frente dele e Fez falou, você igual. quer ganhar um desse aqui? Então aprova esses 2 filmes, porque tinha o
o filme de lançamento, que era o Latas, Tá. e tinha um Rodeio, que era um cara que passava a cola na sela do cavalo do rodeio, ele não conseguia mais sair Não do saía cavalo. mais. Esse aí ganhou o Leão de Bronze, né? E a loucura em torno desse filme foi tão grande que eu não pude ir, porque eu ainda estava naquela situação de problemas financeiros com filho pequeno. Ok. E quando souberam que o filme tinha ganho o Leão, avisaram a agência, obviamente, e o presidente da OGVI na época, o Faveco, ele me chamou na sala dele e falou: olha, vocês ganharam um leão e um de ouro e um de bronze, então me fala teu nome e tal, que nós vamos emitir a passagem para você ir para lá agora. Primeiro voo você vai lá para. Eu falei, mais ou menos quanto é que dá de grana isso aí, porque assim, eu tô com uns problemas ainda. Claro, pelo amor de Deus. Aí ele me falou, eu falei, não, eu acho que eu vou preferir, porque eu não tinha ideia do que era Cannes também. Claro. Eu tinha nem um ano de publicidade quando eu ganhei esses dois. Olha só. E aí me deram o dinheiro, fizeram uma festa na volta com a escola de samba Vai Vai ali na Faria Lima para receber legal, o prêmio, que filmado legal. pela Globo, pela Band. E quando o Clóvis foi receber isso, ele me contou, quando voltou, o táxi dele atrasou para ele receber o prêmio, ele sentou lá no fundo do palé, né? E aí quando falaram que Quando anunciaram. quando anunciaram o Latas, ele saiu lá de trás, e aí veio aquele facho de luz em cima dele, ele foi andando pelo corredor até chegar no palco, e conforme ele ia andando, o cinema inteiro levantava de pé e aplaudiram ele 5 minutos sem parar. Incrível, né, meu? Que legal, cara. E esse filme não ganhou o Grand Prix, dizem lá que até o próprio Bateu na Oscar, trave, né? que houve lá um lobby, ganhou um filme espanhol também, muito bom, mas não foi tão popular. O do cachorro, foi esse Sim. ano, aquele do cachorro, né? E até pouco tempo atrás teve um filme da NASCAR que ganhou o Grand Prix. Foi, de Laika, né? Laika. É. Até pouco tempo era o filme melhor premiado. Até pouco melhor tempo. pontuado. O Latas foi o filme com a maior nota de comercial brasileiro. Que legal. Até o Laika ganhar esse filme, ou seja, tem uns 3 anos aí. Então que história massa. Esse comercial é incrível. Você que tá assistindo, você que tá ouvindo, busquem aí Latas, Araldite, que é muito bom, é muito legal. E dei entrevistas para revistas europeias, japonesas, e inclusive uma delas dizia que nós tínhamos inventado o minimalismo na publicidade. Porque é simples e eficiente, né? Que era muito... E tem uma questão, que ele exala a brasilidade também, né? Sim, totalmente. Exala totalmente a brasilidade, aquela cuíca, aquela coisa. Poxa. E aquilo foi proposital, isso foi um insight do próprio Clóvis. Ele falou, vamos enfatizar nessa coisa da batucada, porque isso lá, para o europeu, para os gringos e tal, isso chama uma atenção muito grande, né? Que legal. E o filme tinha um minimalismo, um silêncio antes de entrar a batucada, Tem. que aquilo parava, né? É. Naquele rolo enorme, quando entrava aquilo, não tinha como não prestar atenção no filme. Então foi tudo pensado, obviamente. Dando um salto temporal agora, Carlos. Você tá na Publicis, um profissional mais 50. Como é que você vê a publicidade hoje, a sua visão, sendo esse profissional mais 50, a questão do etarismo, como é que você encara isso? Como você enxerga isso? A questão do etarismo para mim é muito importante. Eu acho que é uma das coisas que eu estou fazendo há 35 anos de publicidade e que eu vi que melhorou muito, foi essa questão inclusiva na publicidade. E, em especial, não conheço as outras agências, mas na Publicis existe executa-se isso mesmo, né? Essa questão é muito importante para o grupo, né? E essa questão do etarismo, também lá você vê efetivamente cada vez mais profissionais ali de cabeça branca no meio da garotada, fazendo uma mescla muito boa. E é uma coisa que é uma das minhas lutas, uma das coisas que eu mais comento quando escrevo sobre publicidade é sobre esse assunto. E para ilustrar isso, eu me lembro que eu trabalhei na DPZ durante quase 5 anos também, e tem um colega meu que foi para Nova York e ele fez uma visita lá à DDB, que era uma agência associada do grupo nessa época, né? Sim. E a DDB contas incríveis ali da Volkswagen e tal. Ele fez Sim. um tour com o diretor. Histórica, né? Esse redator amigo meu fez um tour com esse diretor de criação da DDB na época.
depois de visitar tudo, eles chegaram lá numa sala fechada e o diretor falou: vou te mostrar quem é o maior salário da agência. Ele só faz comercial para Volkswagen e ele é o único cara que tem uma sala aqui dentro, né? O redator aqui. Aí ele ficou curioso, então abriram a porta, veio um senhor de 70 anos. É o maior salário da DDB de Nova York, e naquela época era Campanhas históricas. histórica, fazendo coisas para Volkswagen, que era Leão ali, era... Isso é um relato muito representativo da importância de você ter esse tipo de profissional dentro da sua agência. Exatamente. Então, assim, me parece que uma agência com peso dessa, tendo esse profissional já de 70 anos, com essa valorização, me parece que é uma meta que a gente deve perseguir aqui também. E eu tenho muitos colegas que estão inativos aí, mas são pessoas extremamente talentosas, criativíssimas e atualizadas e mais a fim de fazer. Porque assim, você pode ter tudo isso e não estar mais com vontade É verdade. de fazer. Então, agora, no meu caso, eu luto por isso porque eu também ainda tenho o desejo de continuar competindo, de continuar resolvendo o problema dos nossos clientes. É uma coisa que independe de idade. Pegando esse gancho que você falou agora de se atualizar, de resolver o problema do cliente, você é um cara das letras, né? Você ficou famoso por ser um artista das letras, né? Como é que você, como um redator, escritor e compositor, você vê o crescimento da inteligência artificial, ChatGPT, você já testou, o que você achou? Você acha que isso vai atrapalhar o seu trabalho? Como que você enxerga isso? Então, Léo, eu gosto muito da tecnologia, sou entusiasta, não sou nostálgico em relação a nada. Eu vivo o presente, né? Você não fica se lamuriando? Antigamente era melhor. Não, tal. de jeito nenhum. Acho que cada fase tem a sua beleza, a sua feiura, mas eu sempre eu uso inteligência artificial, tenho o ChatGPT, eu uso, não para ele escrever as coisas para mim, mas para me ajudar, uma ferramenta que ajuda, né? Às vezes ele pode dar uma destravada em alguma coisa que você está travando. Isso. E eu tenho também um outro episódio interessante que quando surgiu o computador nas agências, né? Eu estava na DPZ e o Petit comprou um Macintosh Classic, aquele pequenininho, Petit. saudoso, e botaram ali no estúdio, né? Quando chegou a máquina ali, parecia Aquele bicho ali, né? todo mundo olhando com medo para aquilo e tal. E aí ele chamou a criação toda e disse assim: olha, isso aqui é o sotaque catalão dele, né? Isso é um computador, não sei o quê, vamos usar isto. Aí disse assim, uma frase que me marcou muito. Falou: isso aqui é uma tecnologia muito avançada, nós vamos passar a comprar mais isso aqui para a agência. Agora, isso é um lápis. Isso aqui não vai fazer seu trabalho criativo. Quem faz é a sua cabeça. Então, vamos ver isso aqui como um lápis. Um lápis super tecnológico, mas não passa disso. Entendeu? Então, eu vejo assim. Eu vejo a internet, vejo o computador e vejo agora a inteligência artificial como esse lápis poderosíssimo e tal. Mas quem vai fazer sou eu. Então, eu tenho que estar atualizado mais do que ele. Muito Claro, mais. com certeza. Apesar dele ser muito inteligente, mas eu tenho que ser mais ainda. Com certeza. Você falou muito da publicidade, eu vejo muito a publicidade como ferramenta de transformação também, né? Eu queria que você contasse, se você tiver algum relato, de como você viu a publicidade transformar alguma coisa ao longo desses seus anos aí. Você estava me contando uma história em off aqui que eu achei maravilhosa. Eu queria retomar essa história aqui, compartilhar ela com o nosso público, da sua viagem com seu filho. Ah, sim. Queria que você contasse pra gente. Então, rapidamente foi o seguinte, foi ali no final dos anos 90, né? Levei o meu filho, Leonardo, para conhecer a Serra da Capivara, né? Que é no estado do Piauí é onde eu nasci. E tem aquelas pinturas rupestres, né? De 50 mil anos. Que muita gente não sabe que tem isso no Brasil, né? Sim, Impressionante. e vai muito estrangeiro, né? Japoneses, europeus para visitar lá. E aí visitamos o lugar, meu filho desenhou, né? Ele gostava muito de desenhar nessa época e fazia uns desenhos copiando ali os índios, aqueles Quantos animais. anos ele tinha? Ele tinha uns 9 anos, né?
E aí eu levei, tem uma fundação do homem americano lá, que é um museu, Uhum. e eu, pai babão ali, queria deixar um desenho de presente pro museu Olha ali. que legal o desenho que meu filho fez aqui. Aí toquei a campainha, atendeu a doutora Niede Guidon, por acaso, que é a antropóloga-chefe lá do projeto, professora da Sorbonne e da USP. E, olha, aqui meu filho, queria deixar esse desenho. Ela falou, não, entra aqui, vamos tomar um café, meu filho. Eu quero Conversar. conhecer, conversar. Aí eu contei para ela que era do Piauí, tinha nascido em Teresina, tinha ficado encantado com o parque. E se eu podia fazer alguma coisa, né? Porque a publicidade também, como você está dizendo, não é apenas para vender sabão em pó, cerveja, enfim, produtos e serviços. Ela também pode se prestar a turbinar causas, né? Exatamente. E hoje Ser a gente uma ferramenta de transformação. e hoje é assim, você vê as premiações, tudo são coisas, a grande maioria são ligadas a coisas sociais, Total. o que é muito bom. E aí eu me ofereci para ajudar. E ela falou, olha, recentemente o parque foi tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. E nós temos direito a concorrer todo ano com outros parques do mundo para que nós recebamos uma dotação em dinheiro, era um valor muito alto, milhões de libras e tal. Só que eu vou lá na Unesco com um folhetinho, com os papeizinhos na mão, eu não consigo vender. Ela não conseguia escrever o case. A importância do case do parque, né? Você não pode me ajudar a fazer um folheto mais bonito, não sei o quê. Eu falei, não, deixa comigo que eu vou pensar um outro jeito aí da gente fazer isso. E voltei para São Paulo, tinha uma produtora muito amiga nossa, eu pedi para ele nos ajudar, fiz um comercial, muito simples, mas muito impactante, e produzimos, e eu dei para ela levar para Nova York. Né? Como é que era esse comercial? O comercial era apenas uma pedra assim do parque, tinha um índiozinho, né, pré-histórico daquele, uma pintura Uma antiga, pintura daquela e antiga. entrava um dedo indicador assim, e como se fosse uma borracha, ele apagava o desenho do índio. E entrava um letreiro, violoncelo ao fundo, e entrava um letreiro dizendo, não deixe 50 mil anos de história se apagar, bote no parque da Serra da Capivara para receber a dotação. Então ela exibiu esse comercial lá na Unesco, e alguns meses depois o parque foi escolhido para receber aquela dotação que mantém o parque de certa maneira até hoje. Eu tenho até um depoimento da doutora que legal, que lindo. Me deu de presente agradecendo isso. Né? Esse é um grande exemplo de como a publicidade pode ajudar. Exatamente. Né? Ela também pode e deve usar o seu poder para ajudar causas nobres como essa. Carlos, caminhando para o final aqui, queria fazer uma pergunta para você que eu faço para todos os convidados, que é o que te faz pensar em Caps Lock? Pode ser um livro, pode ser um parente, um filme, não sei. Aí fica a cargo da sua criatividade aí na hora de responder. Queria saber o que faz o Castelão pensar em Caps Lock. Bom, em primeiro lugar, para pensar em Caps Lock, você tem que ter a tecla Shift, né? Senão não vai fazer a maiúscula, né? Mas pensando sobre a sua pergunta, né, que eu já vi você fazer ela em outros episódios aqui, me veio uma coisa interessante que é assim, eu cheguei à conclusão que o Caps Lock para mim, quer dizer, a letra, a caixa alta, a letra maiúscula, ela vem do minúsculo, ela vem do micro, né? Então, geralmente eu estou sempre muito inclinado seja como letrista, como redator de propaganda, o que for, escritor, a olhar para a minúscula, para o pequeno, porque é daí que você, olhando para esse pequeno universo que a gente às vezes distraído com nossa vida tão corrida, a gente não para olhar não para o Caps Lock, mas para a letra minúscula que vai te levar para o Caps Lock. O ponto de partida. Então, essa trajetória é que eu me treino sempre, né? É a minha musculação, vamos dizer, mental,
no sentido de estar sempre buscando esse mínimo, para ver se eu chego no máximo, né? Porque é aí que gera caps lock. Que maravilhoso. Supriu minhas expectativas. Eu tava super... Meu, o que o Castelo vai responder quando eu perguntar pra ele o que faz ele pensar em caps lock? Tem tanta coisa que você poderia responder. Eu adorei sua resposta. Muito obrigado. Castelão, foi um prazer, cara, conversar com você. É uma honra. Sabe que eu sou fã de você há muito tempo já. Você tem algum recado final? Quer falar alguma coisinha? Olha, eu fico muito agradecido assim, de estar aqui, muito honrado. Eu acompanho, né, os programas lá, sempre achei o máximo essa ideia, né? E quero apenas dizer aos meus colegas mais novos e tal que eles façam isso também, que eles persigam essa obviedade que às vezes está em cima do nosso nariz e a gente não vê. Exatamente. E treinem isso, e eles vão, sem dúvida, estar sempre atualizados e com o desejo de estar produzindo, como é o meu caso depois de 35 anos nessa batalha que eu amo tanto. Genial. Castela, muito obrigado pelo seu tempo. Sei como é corrido o tempo de agência. Foi muito bom ter você aqui. Você que está ouvindo ou nos assistindo, se você tem alguma crítica, elogio, reclamação, sugestão, pode escrever para contato@publicis.com.br. E valeu, gente. Até o próximo episódio do Pensei em Caps Lock. Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis.